Olá, galera. Nesse vídeo vou corrigir a questão 2 da atividade de simetria. Na questão, ela diz o seguinte: determine o simétrico de cada ângulo no primeiro quadrante. Eu vou resolver usando essas bolinhas só a letra A, B e C, tá? As demais eu vou resolver um pouco mais direto, até porque a ideia vai ser análoga a uma dessas três, tá? Então, aqui no item A, eu quero saber qual é o simétrico de 200 graus no primeiro quadrante. Então, 200 graus está aqui, né, no terceiro quadrante, desculpa. Está no terceiro quadrante. E eu quero ver o simétrico dele aqui no primeiro quadrante, tá? Aqui eu já até fiz aqui a linha, né? Porque no terceiro quadrante, para verificar o simétrico, a gente traça essa diagonal, tá? Então, basicamente, eu quero saber quanto que vale o ângulo que se encontra aqui, nessa posição. Esse ângulo aqui, você também pode encontrá-lo vendo qual é a medida desse arco, né, em graus, né? Esse arco corresponde a quantos graus? Esse arco é o mesmo tamanho que esse. Então, se a gente descobrir quanto que vale esse arco, a gente está descobrindo esse, tá? E esse arco, está compreendido entre 180, né, e 200. Então, para eu saber quanto corresponde esse arco em graus, é só fazer a diferença. Só ver de 180 para chegar a 200, né, quanto que falta. Ou faz uma conta de subtração, só fazer 200 menos 180. É o maior menos o menor, tá? 200 menos 180 vai dar 20. Já vou colocar aqui direto. Então significa que esse arco aqui ele corresponde a 20 graus. Tá? Como aqui é onde começa do zero, né? Então 0 mais 20 é 20. Então essa posição é de 20 graus. Então aqui, né, a resposta é 20. Esse é o simétrico de 200 graus. Tá? Então assim, quando o ângulo estiver no terceiro quadrante, a gente sempre vai comparar com 180, tá? Então, basicamente, assim, um jeito rápido é esse, tá? Tá no terceiro quadrante, compara com 180, e a justificativa é essa, que esse arco aqui, né, que está compreendido entre os dois, é o mesmo que esse. Vamos para B, 150 graus. 150 graus, ele está localizado no segundo quadrante, já até posicionei ele aqui, tá? E aqui eu já fiz a linha, né? O simétrico de 150 graus, ele tá nessa direção aqui, ó. Ele tá posicionado aqui, o simétrico de 150 graus. Então, para eu saber quanto que vale o ângulo nessa posição, eu posso olhar para esse arco aqui. É a mesma ideia, né, da letra A. Eu olho para esse arco. Só que nesse caso, né, esse arco tem o mesmo tamanho que esse, tá? Porque essa linha foi traçada paralela a essa, tá? Paralela ao eixo X. Então, basta descobrir quanto que vale esse arco aqui. Esse arco está entre 150 e 180 graus, tá? Então, basta ver essa diferença. 150 para chegar a 180, né? É 30. Ou 180 menos 150, tá? O maior menos o menor. Então, esse arco aqui, ele corresponde ao ângulo de 30 graus. Então, aqui vai valer 30 essa posição, né? Então, acabou. A resposta é 30 graus. Esse é o simétrico de 150, no primeiro quadrante. Letra C, 300 graus. 300 graus, também já posicionei aqui, né? Ele está no quarto quadrante. E para ver o simétrico dele no primeiro quadrante, a gente traça, né, uma linha que é paralela ao eixo Y. E ele vai cair aqui em algum ponto do primeiro quadrante. Eu quero saber que ponto é esse, tá? Aqui está localizado que ângulo. E a estratégia é o mesmo, né? Eu quero saber, basicamente, né, o ângulo que está nessa posição também corresponde a esse arco aqui, tá? Então basta descobrir qual ângulo que corresponde a esse arco. E esse arco tem o mesmo tamanho que esse aqui embaixo, tá?
Então, se eu descobrir quanto que vale esse pedacinho de arco aqui, eu consigo descobrir quanto que é o valor aqui do ângulo em cima. Aqui é 360, né? Continuando aqui. Então, basta eu ver essa diferença de 300 para chegar a 360, né? Então, 300 para chegar a 360, faltam 60 graus. Ou diminui o maior menos o menor, tá? 360 menos 300 é 60. Então, esse arco aqui corresponde a 60 graus. Então, aqui está 60 graus, tá? Que seria o 0 mais 60 do arco. Chegaria a 60. Então, o simétrico de 300 graus no primeiro quadrante é 60 graus, tá? Então, assim, se o ângulo tiver no segundo ou no terceiro quadrante, a gente compara com 180, tá? Foi o que eu fiz aqui. E quando o ângulo estiver no quarto quadrante, a gente compara com 360. Então, os demais eu vou fazer já um pouco mais direto, tá? Então, 135 graus. Na letra D agora, né? 135 é um ângulo que se encontra no segundo quadrante, tá? Como se encontra no segundo quadrante, eu vou fazer parecida com essa letra B, tá? Vou comparar com 180. Então, como 180 é maior, né? Então, vou fazer 180 menos 135. Diminuindo aqui, eu vou fazer direto, tá? Vai dar 45 graus. Esse é o simétrico de 135. Então, para a letra E, 250. 250 graus é um ângulo que está no terceiro quadrante, tá? Então vai ficar parecido um pouco com a letra A. Como o ângulo está no terceiro quadrante, eu também comparo com 180. Então aqui, como 250 é maior, né? Dessa vez, vai ficar 250 menos 180. Sempre o maior menos o menor nesse caso, tá? 250 menos 180 é 70 graus. Então essa é a resposta. Aqui eu nem coloquei, né? Mas esse ângulo está no terceiro quadrante. F, 100 graus. 100 graus está no segundo quadrante. Então vai ficar parecido com a letra B, tá? Então a F é 100 graus, está no segundo quadrante. Então é só comparar com 180 novamente. Fica 180 menos 100. Maior menos o menor. Que vai dar 80, tá? Então essa é a resposta da F. A G, 210. 210 graus está no terceiro quadrante, tá? Então, o terceiro quadrante fica parecido com a letra A. Comparo também com 180. Vai ficar 210 menos 180, que é 30 graus, tá? H, 330. 330 está no quarto quadrante, então vai ficar parecida com essa letra C aqui, tá? Então, 330 está no quarto quadrante, então eu vou comparar com 360, como eu fiz aqui. Como 360 é maior, né? Então, é 360 menos 330, que vai dar 30 graus. E a letra I. I, 240 está no terceiro quadrante, tá? Então, vai ficar parecido com a letra A. Então, eu vou comparar com 180. Então, vai ficar 240 menos 180. Aqui eu esqueci de colocar a bolinha. 240 menos 180, 60. Acabou. É só isso, tá, gente? Então, nessa questão 2, era só isso. Valeu.